Gente, vamos lá. O maior segredo hoje em dia para uma maquiagem é o seguinte: sempre cuidar da pele, limpar, hidratar. Quando eu falo hidratar, é um skincare. Então, a Liora, eu já preparei a pele dela, eu tonifiquei, passei o primer, passei o sérum e passei principalmente aqui, ó, debaixo do olho, tá? Sempre é mais sensível. Então o que acontece? Sempre é bom hidratar. Existe um tempo de pausa, tá? Sempre de um produto para outro você tem que secar. Não aplica um produto em cima do outro, porque termina talhando, ele fica todo encraquelado, tá bom? Eu sempre falo que é o seguinte: a maquiagem não importa como você faz, o que importa é o efeito final, ok? Então o que acontece? Normalmente muita gente começa pela pele e depois o olho. A ordem dos fatores não altera a soma. Eu prefiro começar agora pelo olho, porque se sujar é mais fácil de limpar e depois eu passo a pele. Então, sempre no olho eu vou aplicar uma gotinha de corretivo, só para sentir, para servir de fixação, a fixação da sombra. E ao mesmo tempo que ele fixa a sombra, ela ilumina melhor o olho. Olha assim. Normalmente esses lábios retrátil, eles são mais fáceis de esfumar. Então, ou seja, é mais fácil de se desmanchar na realidade. Então eu vou aplicar bem quente aos cílios. Mas o segredo é o seguinte: como ele é a prova d'água, então você aplica no olho, e depois aplica no outro. Tudo que for a prova d'água, você não consegue aplicar nos dois ao mesmo tempo. Aplica em um, espalha e depois aplica no outro. Agora, com a sombra mais clara, eu vou aplicar no olho inteiro. Ó, gente, uma dica é o seguinte: você tem que aplicar o pincel na sombra, não a sombra no pincel, e depositar no olho, na pálpebra. Às vezes a gente tem a mania de aplicar uma única vez e fazer assim, ó. E aquele que fala assim: ah, mas meu pincel não faça sombra. Por quê? Porque você tem que aplicar sem colocar produto no pincel, porque senão não tem produto, o produto acaba. Com o mesmo pincel, esse pincel aqui, ó, mais redondinho, mais gordinho, eu consigo dar uma leve esfumada aqui do canto externo. Mesma coisa que aqui, sempre do canto externo. Aqui na dobra da pálpebra é onde você faz todo o esfumado do canto.
maquiagem é igual a idioma. Quanto mais se pratica, melhor você entende. Agora, não interessa como você vai fazer, o que interessa é o efeito final. Eu sempre falo isso, não existe uma regra. Ah, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Se você prefere maquiar só com o dedo, eu conheço várias pessoas que preferem maquiar só com o dedo, sem ser com pincel, não tem o menor problema. O que interessa é você estar bem, você se sentir bem. Ah, eu gosto de fazer só uma pele e só uma máscara de cílios, não tem o menor problema. Gente, não existe regra. A vida já tem regra demais. Agora, a maquiagem é para você estar bem com você mesmo. Ó, se tivesse caído algum resíduo aqui, eu pegaria um cotonete com demaquilante líquido e limpava toda essa região aqui. Como ela já está com a pele hidratada, normalmente eu faço o seguinte, ó, esse aqui é o máximo. Todo mundo fala assim, ah, você aplica bastante base, não tem problema. Eu usei o pincel Língua de Gato, que é o mais famoso de todos, que é esse aqui, que é o pincel chatinho. Eu apliquei com o pincel. Existem duas opções. Se você usa com a esponja seca, você tem uma cobertura maior. Quando você está com a esponja úmida, você absorve um pouco a base. Para você ter a certeza que você aplicou e espalhou bem, primeiro você faz o lado direito ou o lado esquerdo e vice-versa. Você ganha tempo, porque às vezes você começa pela bochecha, depois você vai para a testa, depois você vai para o queixo e você nunca tem a certeza que aplicou 100%. Então estou aplicando primeiro do lado direito e agora do lado esquerdo. Outra dica, aplicar e espalhar é uma coisa, agora tirar a base é outra. A mão, ela tem que ser leve, gente. Imagina vocês estão pintando um quadro, até porque o rosto de vocês, né? Então faz com amor. Essa é a melhor dica. E outro ponto interessante é sempre olhar na região do pescoço assim, ó, aqui, para não ter diferença. Às vezes quem gosta de um tom mais bronzeado, quanto mais você espalha, mais natural a pele fica. Posso substituir minha base por um filtro solar com cor? Pode. Posso usar um hidratante com cor? Pode. Não tem o menor problema. O que interessa é o que você gosta, sem problema nenhum, tá? Porque eu poderia ter usado um filtro solar por baixo e a base por cima. Ou vice-versa, como você achar melhor. Ó. Agora eu vou aplicar o corretivo. Por isso que eu não gosto muito de aplicar a sombra primeiro, porque às vezes você aplicou o corretivo, aí cai a sombra e quando você vai limpar, dá um sombreado por baixo. Tudo que for linha, eu quero iluminar com o corretivo, ó. Eu vou dando toques bem de leve. O que é mais interessante na maquiagem é porque você vai construindo e você de repente imagina que não vai dar certo e a coisa vai dar certo. Que é essa construção de eliminar a olheira, fazer uma pele, enfim. Então o que acontece, quando você tem um corretivo de maquiagem, quando você tem um conjunto, blush, máscara de cílios e batom ou gloss, você tira o foco da olheira. Deu para entender? Então, ou seja, ele não cobre, ele suaviza, mas o colorido deixa você tirar o foco da olheira. Gente,
tem duas coisas bem interessantes. Eu lembro quando eu fiz curso de maquiagem, estou falando isso de 25 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, a gente falava que não se usava muito pó embaixo de olheira para não encraquelar. Agora, supostamente, a maquiagem está muito evoluída e existe pó que você consegue usar, mas tem que ter muito cuidado para não dar efeito rebote. E esse efeito rebote ou seja, acentua todas as linhas de expressões. Mas a melhor forma de você aplicar é assim, ó, com um pincel e bem suave. Esse aqui, ó, é um terracota só para dar um pouco de bronze nela. Eu deixei mais marcado. E logo em seguida a gente esfuma com outro pincel. Impressionante como só ter um pouco de cor de pele a maquiagem vai começando a mudar, né? Então, ou seja, eu coloquei um pouco de terracota, mas eu quero dar um pouco de saúde nela. Então, eu vou vir com um blush mais rosinha, ó, mas na bochecha, bem de leve. Sobrancelha, ó, aqui. Sobrancelha é algo muito difícil de desenvolver. Sempre a dica é um lápis específico para a sobrancelha ou até mesmo uma sombra que é mais sempre acinzentada, específico para a sobrancelha, e o lápis tem que ser deitado assim, ó. E a mão bem leve, só para preencher a falhinha. Ó, a mão tem que ser sempre deitada. Escova de dente usada é a melhor escova que tem para pentear a sobrancelha. Essa é a melhor dica que tem. E, gente, uma dica de máscara de cílios é o seguinte: o que tem aqui dentro é igual a todas as máscaras, tá? O que faz a diferença é o pincel. Mas a partir do momento que você bomba no zigue-zague, então o que acontece? Você injeta ar, e quando você injeta ar, você acaba com a máscara de cílios. Ela fica seca. Então não precisa fazer o zigue-zague. Põe uma vez, tira e aplica. Olha, eu tenho o costume de passar de baixo para cima, mas aplicar sozinha de cima para baixo também tem a menor diferença, tá? Para terminar o olho, o que é que acontece? Isso é uma lei universal, tá? É uma regra universal. Quando você aplica lápis por fora da linha d'água, você aumenta o olho. Quando você passa dentro da linha d'água, você diminui o olho. Então eu faço esse teste em sala de aula, as crianças adoram, porque elas veem realmente a diferença. Eu faço de um olho e eu faço do outro. Então o que acontece? Então isso cabe a cada um quem gosta do olho menor ou olho maior. Tem pessoas que preferem aplicar dentro e fora. A Leora, por exemplo, ela gosta que aplica dentro do olho. Ela tem um olho esverdeado, então ela acentua o verde. O olho dela vai diminuir, mas ela acentua o verde. Então isso não tem problema. É só para vocês entenderem qual é essa diferença, o que aumenta e o que diminui, tá? Eu vou aplicar dentro e fora. E vou dar um leve somado. Quando você está fazendo o processo de skincare, você usa o lip balm para hidratar o lábio, para não aplicar o batom e deixar o batom encraquelado. Então eu vou aplicar
com lápis. Eu fiz o contorno do lábio, depois eu preencho o lábio inteiro com o próprio lápis para fixar melhor o batom. Depois eu só venho por cima. Esse batom aqui, ele é mais mate, ele é mais seco, então ele não sai. Então, ou seja, como já estava hidratado por baixo, então ele não tem perigo de encartelar. Então o que acontece é ele fixa e não encartela. Gente, quero agradecer a cada um de vocês, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns a todos os voluntários por estar aqui.